é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia, declaramos Jesus é Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão e irmã, a palavra de Deus hoje nos coloca diante da sabedoria humana e da sabedoria divina. A sabedoria humana é aquela que faz com que muitas pessoas, ao buscar o poder, status, visibilidade, lutem de todas as maneiras para alcançar esse objetivo. Então nós vemos que hoje muitas pessoas colocam como sinônimo de ser bem-sucedidas um padrão de beleza que talvez seja inalcançável para muitos. Ou, quem sabe, se baseie apenas naquilo que se tem, nos bens. Ou ainda numa simpatia que nem sempre é verdadeira, acaba sendo fabricada. E em tantas outras coisas que fazem com que as pessoas talvez se sintam mais influentes e por isso, quem sabe, maiores do que as outras. Essa é a sabedoria humana. Já a sabedoria divina vai mostrar
que o verdadeiro sentido de tudo está em acolher aquilo que Deus nos convida a ser. E quando a gente é justo por acreditar em Deus, por viver os seus ensinamentos, é claro que tem muita gente que vai ficar incomodada. E a primeira leitura extraída do livro da sabedoria diz que o justo, ele sofre porque tem muitas pessoas que tentam testá-lo a todo momento para desbancá-lo, para não se sentir incomodado por suas palavras e a sua maneira de agir. Mas o justo que persevera no caminho do bem, que confia em Deus, esse é sustentado, como nós hoje rezamos o Salmo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Jesus é o justo. E ele encontrou muitas adversidades no seu caminho. Jesus não foi aceito por todos, mas Jesus ele seguiu. Semana passada, Jesus já começou a falar sobre a sua paixão, morte e ressurreição. E hoje Jesus volta a falar. Quando no Evangelho o ensinamento se repete, é porque ele é de suma importância. Mas os apóstolos ainda insistem em não querer ouvir aquilo que Jesus está dizendo, porque na verdade eles acham que a morte de Jesus vai ser o fim de tudo, o fracasso. E eles idealizaram uma outra coisa. Eles acreditavam que Jesus, chegando a Jerusalém, ele poderia mobilizar pessoas para formar um verdadeiro exército, do qual ele seria o governante. Ele estaria acima de todos. E os seus discípulos mais próximos, os apóstolos, iriam então ter um lugar também de destaque. Jesus, quando está caminhando para Jerusalém, no Evangelho de hoje, percebe que os seus apóstolos estão discutindo entre eles quem vai ser o maior. Olha só, até no meio dos mais próximos de Jesus havia essa disputa. Jesus então segue o caminho e quando ele chega em Cafarnaum, ele vai perguntar ao sentar-se com os apóstolos: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Todo mundo se cala. Porque no domingo passado, vocês se lembram certamente, que Pedro chegou a repreender Jesus. E Jesus diz: vai para longe, afasta-te Satanás, vai para trás Satanás. E agora os apóstolos estão com receio daquilo que Jesus pode dizer, mas ao mesmo tempo eles não querem acreditar no que Jesus está falando, na sua paixão, morte e ressurreição. Então Jesus vai deixar um ensinamento. Ele diz: quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servidor de todos. Nos nossos dias, o que é ser o primeiro? É aquele que leva vantagem em tudo. É aquele que tem ou quer ter o controle das pessoas e de muitas coisas. Aquele que está sempre sobressaindo. E tem pessoas que sempre estão buscando esse posto. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro no reino dos céus, deve ser o último, ou seja, deve fazer aquilo que talvez muitas pessoas não estão competindo para fazer, e que precisa ser feito, e com amor. É nisso que consiste ser o último, é servir. Na sociedade, nós vemos uma verdadeira corrida, uma disputa pelo poder. E aqueles que buscam representar o povo governando, como nós vemos na mídia, são capazes de trocar ofensas, ataques, e a rivalidade no ar, conforme nós ouvimos a segunda leitura de São Tiago. E quando as pessoas começam a simplesmente a tentar desbancar o outro, podem se esquecer daquilo que é mais importante. E nesse caso, daqueles que se dispõem a nos governar,
talvez estejam se concentrando tanto em tentar eliminar o inimigo e estão se esquecendo do mais importante, que é justamente o interesse do povo, que é o bem comum, que é aquilo que de fato é importante para as pessoas. Então, um cargo de quem governa é serviço, e serviço à população. Mas quando entra em jogo a rivalidade, se perde esse objetivo. Mas não vamos pensar que isso está presente apenas naqueles que almejam grandes postos. A rivalidade pode estar presente dentro da nossa própria casa. Quando até na vida de um casal existe competição. Isso pode acontecer, sim. Quando um quer mandar mais que o outro, ou um quer ter a razão, ou ainda quer ter a última palavra. É nesta hora que, quando alguém quer ganhar do outro, os dois acabam perdendo. Porque o mais importante fica de lado, que é justamente resolver aquilo em conjunto. Quando os irmãos, e agora eu estou falando de irmãos de sangue ou irmãos de criação, começam com invejas, não é? Ou cedem a tentações que os levam até mesmo a criar inimizades, isso não só afeta a relação com o próprio irmão, mas também com outras pessoas que estão em torno. Quantas vezes nós vemos essas brigas dentro de famílias que acabam atingindo os filhos, no caso aqui, né, os sobrinhos, ou os primos entre si. Então isso vai se estendendo sobre outras gerações que vão se distanciando. Hoje, São Tiago diz, de onde vêm as guerras? Primeiro ele fala, né, das grandes discórdias que nós vemos até em nível mundial, como nós vemos de alguns povos lá em Israel, né? De onde vêm as brigas entre vós? Daí ele fala também daquelas que são mais cotidianas, né? Que estão muito perto de nós, que são as guerrilhas. Não vem, por um acaso, de suas paixões interiores que causam desordem e toda espécie de males. Vem de dentro do ser humano. Então, quando a gente tem coisas mal resolvidas dentro de nós, a gente tem a tendência de entrar muito mais em atrito com os outros. Por isso que a santificação tem que começar aqui, ó, conosco. Lembra do que nós meditávamos semana passada? O primeiro inimigo que nós temos que vencer, além do maligno, é justamente a nós mesmos, né? É nisso que consiste renunciar a si mesmo. Porque senão a gente vai ver sempre outros inimigos à nossa frente, que são as pessoas que na verdade são irmãos. Agora estou falando dos irmãos de fé, que são todos aqueles que estão conosco, né? E a gente começa então a perder de vista o que é fundamental, e a gente começa então a brigar um com o outro. Quando não, a gente tem essa tendência de até assumir conflitos de outros para nós. Vocês percebem como que a gente às vezes se envolve com brigas que às vezes não são nem nossas, mas talvez por conta de algumas coisas que a gente traz dentro da gente, a gente acaba descarregando naquela polêmica, naquilo que está acontecendo, e a gente solta os cachorros. Hoje Tiago vai dizer que é preciso banir tudo isso. De que maneira? Buscando a sabedoria divina. E olha o que São Tiago diz. A sabedoria que vem do alto é antes pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Nós precisamos exercitar isso, para que a gente viva em paz consigo, com os outros. Senão nós vamos nos lançar em brigas sem fim. Seja aquela dentro de casa, seja aquela com as pessoas que estão mais próximas do nosso dia a dia. Quando não, até as pessoas mais queridas.
nós acabamos entrando em conflito com essas. E a comunidade, a paróquia, pode ser um espaço em que as pessoas servem a Deus e servem umas às outras, ou pode ser para alguns um espaço também de buscar sobressair aos outros. Por isso que Jesus vai dizer para nós que quem quiser ser o primeiro tem que ser o servidor de todos e principalmente de quem mais precisa. Por isso que Jesus hoje toma uma criança e fala assim: quem acolher essa criança é a mim que está acolhendo, e quem me acolhe, na verdade acolhe o próprio Pai. A criança no tempo de Jesus era vista como incapaz, era considerada como alguém muito frágil. E nós sabemos que a criança, ela precisa ser formada, não é? Precisa ser educada, precisa ser acompanhada. E ela tem as suas limitações, logicamente. Então é preciso acolher esse ser que está em formação. Mas Jesus, quando pega a criança, ele está mostrando que aquela criança representa na sua época o ser mais frágil que existe ali entre os seres humanos. Mas quem são hoje os seres frágeis que estão conosco, não é? Às vezes é alguém que está passando por algum problema de saúde, alguém que está, quem sabe, desnorteado por conta de tantas coisas em algum aspecto da sua vida. É alguém que fez alguma escolha metendo os pés pelas mãos. Quem acolhe este pequenino é a mim que está acolhendo, diz Jesus. Aí que está o verdadeiro serviço. Quando a gente não escolhe apenas as coisas para a gente fazer, que vão fazer com que a gente esteja em mais destaque, mas quando a gente faz com o amor e a dedicação, e principalmente olha para quem mais precisa. Enquanto a gente briga, a gente se esquece do que precisa ser solucionado. Quando a gente ama, a gente olha para quem necessita, e a gente tem paz e força. Força de um justo que se sente amparado por Deus. Por isso, segue a Jesus, sabendo que Ele é a nossa força, a nossa razão de continuarmos caminhando. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,